boa tarde, ou boa noite, bom dia, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. O tema dessa quarta quinzena é cordel. E pensando como trazer o cordel para a matemática, né? Que conteúdo matemático a gente pode trabalhar usando o tema cordel? Nós pensamos na reta, né? A reta que podemos trabalhar através da função afim. Tá joia? Pensando nisso, nós vamos trabalhar alguns conceitos, fazer um resumo geral sobre função afim ou função polinomial de primeiro grau, que cai muito em questões do Enem. E será um resumo geral que será dado dicas que vocês vão utilizar para estarem respondendo a prova do Enem, tá joia? De maneira bem simplificada. Uma função afim, ou uma função polinomial de primeiro grau, é toda função que é escrita de que forma? A forma é ax, f de x é igual a ax mais b. Trouxe esse tópicozinho aqui, ó. O número a é chamado de coeficiente de x e o número b é chamado de termo constante. Ou seja, ó, a lei de formação de uma função afim é f de x é igual a ax mais b, certo? Esse termozinho aqui, ó, a, nós chamamos ele de coeficiente angular, certo? O nome desse terminho aqui, a, ele é chamado de coeficiente angular. O b, ele é o termo independente. Ou seja, ele é uma variável, é um número qualquer. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser negativo, pode ser racional, certo? Então, A é o coeficiente angular, B é o termo independente, é uma variável qualquer, e nós chamamos esse B de coeficiente linear. Vocês vão entender por que ele é coeficiente linear. Então, para relembrar função afim, a primeira coisa que vocês precisam lembrar é do quê? Da lei de formação de uma equação de primeiro grau, que é f de x é igual a x mais b. Onde, ó, f de x, eu posso dizer que é y também. Y é igual a x mais b, certo? F de x é a mesma coisa que y. F de x é igual a x mais b, ou y é igual a x mais b. A é o coeficiente angular da função e b é o coeficiente linear, certo? Esse b é qualquer número dentro dos reais, ok? Entendendo essa parte, já sabendo dessa parte, trouxe esse exemplo aqui, ó. Uma função afim e uma função linear. Agora vejam a diferença, ó. A função afim que nós temos aqui é quem? Vou pegar a caneta. Vou pegar a corzinha amarela. A função afim que nós temos é f de x é igual a 5x menos 15. Visualizando essa função aqui, e dentro do que a gente viu, quem é o coeficiente angular dessa função, que é o a? Qual vai ser o valor? 5, ó. 5 está do lado do x. E a gente viu no outro slide, esse valor que está do lado do x, ele chama-se coeficiente angular. Então, o coeficiente angular dessa função é 5. Quem é o coeficiente linear? Vai ser o meu b, né? Que vai ser quanto? Menos 15, certo? Se aqui fosse 3, seria 3 positivo. Como está menos 15, é o menos 15.
Pronto? Agora aqui, ó, essa outra função linear, depois eu vou explicar por que essa é linear e por que essa é afim. Essa função linear f de x é igual a menos 7x. Perceba que nessa função linear aqui, ó, eu só tenho o valor de a. Eu só vou ter o valor do coeficiente angular. Eu não tenho o valor do coeficiente angular como essa aqui, ó, que é um número qualquer. Então, a vai ser quem? Quem está do lado de x? Menos 7. Quem vai ser b? Eu tenho algum valor b aqui? Eu tenho algum coeficiente linear? Não, então meu coeficiente linear vai ser 0. Certo? Se tiver alguma dúvida, volta ao vídeo. Agora falando rapidinho um pouquinho do gráfico dessa função. Ó. Se a gente for fazer o gráfico dessa função, você vai ver por que uma é função afim e podemos chamar a outra de função linear. No gráfico de uma função afim, o b, o meu coeficiente linear, ele sempre vai cortar o eixo das ordenadas, que é o eixo y, esse aqui é o eixo x. O valor do coeficiente linear, ele sempre vai cortar o eixo y, que é o eixo das ordenadas, no valor que foi esse número aqui, ó, né? Menos 15. Então, eu olhando no plano cartesiano, os valores negativos são para baixo, os positivos para cima. Ponto. Digamos que aqui é menos 15. Isso já é uma certeza que eu tenho, de que o meu gráfico vai cortar o eixo das ordenadas no ponto 15. Já marquei aqui, menos 15. Se fosse mais 15, eu marcava aqui em cima. Agora eu quero saber, para que eu possa formar essa reta, que para eu formar uma reta eu preciso de dois pontos distintos. O que é que eu preciso? Encontrar a raiz da função, ou o zero da função. E como é que eu encontro isso? Eu vou igualar essa função aqui a zero. 5x menos 15 é igual a zero. Eu peguei a função, igualei a zero, para encontrar o zero da função, ou a raiz da função, como melhor você quiser entender, para eu poder encontrar o outro ponto que vai formar essa reta. Ó. Ficou uma equação de primeiro grau. X para um lado, número para o outro. Quando eu trazer esse menos 15 para cá, ele vai ficar positivo. Pronto. 5x é igual a 15. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, repito 15. O 5 que está multiplicando vem para cá dividindo. Quem vai ser o valor de x? Vou trazer para aqui. X vai ser quem? 15 dividido por 5, 3. Então, o valor do meu coeficiente angular é 3. Ou, o valor da raiz da minha função é 3. O zero da minha função é 3. Esse ponto 3 aqui vai ser cortado no eixo x. Não é o valor de x? Aí eu venho aqui no gráfico, ó, no plano cartesiano. 1, 2, 3. Marco no 3. Uno os dois pontos. E formei a minha reta. Formei a minha reta. Essa reta, ela é uma reta crescente, certo? Veja a inclinação da reta como é, ó. Essa é uma reta crescente. Como é que eu posso afirmar que essa é uma reta crescente? Porque o valor do coeficiente angular é positivo. Veja que o valor de 5 é positivo, certo? Se fosse negativo, esse gráfico seria decrescente. Joia? Qualquer dúvida, volta o vídeo e revê novamente. Já nessa outra aqui, ó, f de x é igual a menos 7x. Menos 7x. O gráfico dessa função, ele vai ser dessa maneira aqui, ó. O coeficiente angular, ele é negativo. Se ele é negativo, vai ser decrescente. Eu expliquei alguns minutinhos atrás, ó. Se é decrescente, vai ser nesse ponto aqui, ó. Vai ser dessa forma aqui.
E essa função vai cortar o eixo x e y no ponto de intersecção deles dois, ó. Por quê? Porque eu não tenho o coeficiente angular. Se eu não tenho o coeficiente angular, como é que essa reta vai cortar o eixo das ordenadas? Certo? Então, essa função menos 7x, ela é uma reta que corta apenas o ponto de interseção do eixo x com o eixo y, do eixo das abscissas com o eixo das ordenadas. E ele é decrescente porque o coeficiente angular é negativo, certo? Agora, se a gente for tentar identificar quem é o coeficiente angular, nós já identificamos aqui, o coeficiente angular é menos 7. Pronto. Beleza, deu para identificar? Agora percebam aqui, ó, que uma função afim quer dizer que toda função afim é linear. Mas nem toda função linear é afim, certo? Toda função afim é linear, mas nem toda afim é linear. Porque essa linear, mas nem toda linear é afim. Por quê? Porque afim não tem o coeficiente linear. Volta um vídeo e repassa de novo, certo? Eu vou finalizar esse vídeo para o vídeo